Vamos atualizar aqui a nossa página. Então tá lá, né? Limitou lá nossa quantidade em 7. A mesma coisa você pode fazer aqui com o nome. Então vou colocar aqui size igual a 40, max length de 40 também. Então tá aqui o nome também. Muito bem, então o nosso formulário já está pronto e esse formulário manda as informações aqui para o gravaaluno.php. Vamos fazer agora a parte do arquivo que recebe os dados do formulário e faz a gravação deles no banco de dados, que é o gravaaluno.php. Então vou abrir um novo aqui e colocar as tags do PHP. Muito bem. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser mostrar as informações que estão chegando, não é só para fazer uma recordação daquilo que nós vimos na última aula. Então, as informações que chegam, elas chegam através da super global post, porque está sendo utilizado aqui o método post no form. Então vamos colocar aqui comandinho para mostrar aquilo que está sendo passado no formulário, né, que chega aqui até o nosso arquivo. Então eu vou colocar $_ e txt ra. Vou concatenar aqui com um br, uma quebra de linha. E aqui também vou colocar o nome, $_ txt nome. Ponto, concateno com br. Vou salvar aqui como gravaaluno PHP. Gravaaluno.php. Faltou aqui uma aspas dupla. Ok. Então, salvo. E eu vou lá fazer o teste no meu formulário. Então, eu coloquei o RA e aqui eu vou colocar o nome João. Faltou, né, o nosso submit, né? Sem o submit você não faz nada. Então vamos lá, acrescenta lá o submit. Input type igual submit. Name igual btn grava value, que é o rótulo do botão, vai ser gravar. Pronto. Atualizando aqui. Ok. Está lá o meu botão gravar. Eu vou clicar aqui no gravar. Ok. Então as informações que chegam até o gravaaluno estão corretas, né? São essas mesmo. Então o meu formulário está funcionando. Agora vou continuar no meu gravaaluno aqui. Então meu gravaaluno vai ter esses dados aqui que deverão ser inseridos no banco de dados. Muito bem, então vou deixar eles de lado aqui, daqui a pouco eu volto neles e vou fazer a conexão com o banco de dados MySQL. A conexão do PHP com o banco de dados é muito simples. É feita utilizando a função MySQL connect. Então vamos lá. Vou criar uma variável aqui de conexão, vai receber MySQL connect. O primeiro parâmetro dessa função é o servidor, né? O servidor que você está utilizando para se conectar, né? O servidor do MySQL. No nosso caso aqui, o servidor fica no mesmo local do nosso Apache, né? Então localhost
Segundo parâmetro que ele exige é o usuário. Vamos utilizar o usuário root, que é o usuário que nós utilizamos lá, e a senha que nós utilizamos é USBW, que foram mostradas lá na primeira telinha do PHP MyAdmin. Muito bem. Então a conexão com o banco nesse caso, ela é estabelecida e o identificador dessa conexão ele é jogado aqui dentro da variável $com. Então o $com a partir desse momento recebe a identificação da conexão. É ele que contém a nossa conexão. Muito bem. Próximo passo é fazer o quê? Fazer com que as informações sejam inseridas no banco de dados. Para isso, nós precisamos fazer essa inserção através de um comando SQL de inserção. Então vamos lá. Vou criar uma variável $SQL que vai conter a string de inserção do comando no banco. Então $SQL recebe. O comando de inserção é insert into. O nome da nossa base de dados, nossa base de dados se chama aula. Ponto, nossa tabela, que se chama aluno. Values. Abre parênteses e eu coloco os valores aqui que deverão ser inseridos. Primeiro valor é o valor do RA, né? Tem que ser na sequência, tá? Se você não te colocar na sequência em que eles foram criados lá na tabela, você tem que especificar a ordem aqui, né? Na sequência aqui você especifica os campos que você está colocando. Se você está colocando nome, então você coloca nome e depois RA. E aqui na frente você coloca, no values você coloca a ordem que você está passando aqui, ok? Vamos fazer da maneira mais simples, né? Seguindo a ordem de criação deles lá na tabela do banco de dados. Então vamos lá. Para a gente fazer a inserção, eu fecho a minha string aqui, coloco pontinho, concateno com $_post e txt RA. Fecho, concateno com a vírgula e em seguida o nome. Só que o nome é uma string. Todas as strings e datas elas devem ser inseridas entre aspas, entre aspas simples. Então aqui eu tenho que colocar aspas simples, fecho a string, concateno com $_post e txt nome. Ok? Pontinho, concateno com o que? Com o comando, o final, né, do nosso comando de inserção, que é o parênteses aqui. Com isso, nós já montamos a nossa string, né, de conexão. Só para a gente visualizar isso, vou dar um echo $SQL, só para a gente ver esse comando aqui, como que ele vai ser mostrado lá no banco. Então vamos lá. Vou salvar aqui. Vamos lá no nosso formulário. Gravar. Ok. Ah lá. Então, ó, insert into aula.aluno values URA, João. Opa, aqui ó. Reparem que aqui tem um erro. Ó, tá faltando uma aspa simples aqui. Então eu vou lá e corrijo. Tá faltando uma aspa aqui, ó. Coloco a aspas, salvo, volto lá, mando atualizar. Ok, ok, agora sim. Agora o nosso comando de inserção está correto. Insert into aula.aluno values URA, o nome entre aspas simples. Ok, então é esse comando que vai ser executado lá no banco de dados. Bom, mas como é que esse comando vai ser executado lá então? Para que ele seja executado, eu preciso de uma funçãozinha do PHP que faça isso, né? Então vamos lá. A função é mysql
carry. Essa função MySQL carry, ela retorna o resultado, né, o identificador do resultado. Vou jogar esse resultado dentro da variável result. MySQL carry. Vou executar a minha carry de consulta. Qual que é carry? Qual que é o comando? O comando está na minha variável $SQL. Então eu coloco aqui minha variável $SQL e vai ser executado aqui no $com, né, que é a identificação da minha conexão. Ok. Feito isso, eu salvo. E isso daqui eu já vou apagar. Posso fazer um teste aqui se eu quiser, né? Ó, if $result, né, se o result for verdadeiro, né, eu mostro a mensagem echo dados gravados com sucesso. Else, né, caso contrário, eu mostro uma mensagem aqui, ó, erro na gravação. Pronto, então só isso. Então, só recapitulando, primeiro nós fazemos aqui a conexão, depois nós montamos a nossa string que vai fazer a gravação, executamos a string de gravação e testamos. Caso seja bem sucedida, eu mostro a mensagem, caso contrário, eu mostro a mensagem de erro. Eu salvo, volto lá e mando gravar novamente. Mostrou a mensagem de dados gravados com sucesso. Ok, mas como eu vou saber se gravou mesmo? Vamos lá no nosso PHP MyAdmin, está aqui do lado. Vou clicar aqui na tabelinha aluno e dar um browse aqui, vamos ver o que acontece. Select e tal, olha lá. Mostrou aqui, né, logo aqui embaixo, mostrou a minha tabela com os campos RA e nome e os dados que eu inseri, né, no caso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o nome João. Se eu tentar inserir, por exemplo, o mesmo RA, por exemplo, para Maria, clicar em gravar, ele vai mostrar erro na gravação, porque meu RA é uma chave primária, né? Eu não posso inserir dois valores iguais, eu teria que mudar aqui. Então, gravar, ok, vamos lá, clicar aqui de novo, olha lá, ó, Maria, João e agora a Maria. Bom, pessoal, esse foi mais um teste que nós fizemos. Agora, fazendo a gravação aí dos dados no banco de dados, eu volto na próxima aula com um exemplo um pouco mais complexo, tratando outros campos de formulário e aumentando a complexidade aí do nosso formulário e do banco de dados. Até lá!